e curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. 14 aula, a física da consciência. Canalização. Hélio Couto e Osho. Gravação em áudio feita dia 14 de dezembro de 2022, para compartilhamento educativo. É recomendável a quem acesse os conteúdos do autor Hélio Couto, que tenha caneta e papel à mão a fim de anotar as indicações de leitura de livros, filmes e outros, pois elas são passadas naturalmente durante suas palestras e explicativos. Para a compreensão adequada do conteúdo passado, é importante ler e ou ter relação direta com o conteúdo a fim de evitar acepções erradas acerca dos mesmos. E investigar se o livro ao qual está acessando contém de fato o conteúdo do autor, no caso de livros. Boa leitura! Gratidão! Medicina. Hélio. Hoje vamos começar com um caso de medicina. Esse caso aconteceu em 1957, na Califórnia. Um paciente com câncer, linfossarcoma, doença de caráter maligno que acomete os gânglios, em fase terminal, em estado final. Ele ouviu dizer que existia um medicamento qual resolvia o problema. Então, vejam neste texto. Na transparência projetada, o paciente leu que existia um medicamento que curava a enfermidade. O médico sabia que o medicamento não iria fazer nada, não resolveria. Mas, como era um caso perdido, ele resolveu ministrar o medicamento que o paciente pediu. O que aconteceu? Em 3 dias o paciente experimentou uma vertiginosa redução dos tumores. Em 3 dias acabou o problema. Curou o câncer em 3 dias. Pois, o paciente acreditava que aquele medicamento curava. Mas o que aconteceu depois? Depois de uns dias, o paciente piorou. Ele leu, numa revista médica, que se duvidava da eficiência daquela droga. Aluno. Desacreditou. Hélio Couto e Osho 611, pronto. Então, o câncer voltou a toda. O médico, em função dessa situação, percebeu que a própria sugestão era o que tinha feito o paciente melhorar. Então, o que ele fez? Ele disse para o paciente que tinham dado a droga errada, mas que agora iam dar o medicamento correto. E mandou dar uma injeção placebo nele. O paciente voltou a melhorar de maneira notável. E lhe foi dado alta, ficou curado. Uns meses depois, o paciente leu um estudo, dizendo que a droga não tinha efeito nenhum terapêutico sobre o câncer. Em poucos dias, ele entrou de novo no hospital e faleceu em 48 horas. Como fica a medicina depois de um caso que foi apresentado desta forma? Não deveria ser estudado? Não deveria ser a coisa mais importante, estudar o efeito placebo, a autossugestão, ou a sugestão? Todos viram aquela moça que veio com um tubo de oxigênio na palestra passada. Nem voltou mais. Está piorando. Ela nem chegou a começar. Não, quando ela veio, já estava praticamente em estado terminal. Mas por que ela ficou assim? Porque o médico disse para ela que não tem mais nada que a medicina possa fazer no caso do câncer dela. Acabou. A partir do dia que o médico disse isso, ela vinha assim caindo vagarosamente. Agora ela fez assim cair vertiginosamente. Bastou falar que não existia mais nada que se pudesse fazer. Acabou. Ela, simplesmente, acredita em alguém que se veste de branco. Se ela acreditasse que aquele copo de água, que está ali, sobre a mesa, cura o câncer, em 3 dias estaria curada. Então, estou mostrando para vocês verem o que é o poder da mente. O que se pensa que é real para você, mas é absolutamente real. Então, imagine-se, desfazer os tumores em 3 dias, e criar também em 3 dias, e em 48 horas, acabou. Porque leu numa revista. Se já está curado, foi dado alta para ele.
Depois de meses curado, li na revista 612 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica e, em 48 horas, está morto. Quer dizer, ele não foi capaz de avaliar. Eu estou curado. Faz meses que eu não tenho nada. Então, se eu estou curado, eu não tenho mais nada. Não, mas aquele tratamento que fizeram não pode ter funcionado. Portanto, tudo o que eu estou sentindo de bem-estar é o quê? Uma mentira? Mas ele não foi capaz de fazer essa avaliação. Eu não tenho mais nada. Eu não sinto nada. Estou curado. No meu caso, curou não, ele fez diferente. Aquele tratamento não pode funcionar. Depois vê o efeito retroativo, passado, futuro, presente, que é tudo a mesma coisa. Ele voltou para trás em 48 horas. E isso é qualquer coisa. Porque ele foi atrás para ver de novo, foi. Ele ficava, sistematicamente, lendo tudo que saía sobre aquela doença. E, fatalmente, ele ia achar um artigo dizendo que tal medicamento era inócuo. Então, nesse caso, ele tinha uma doença, e passou por isso. Existe um texto de um experimento que me enviaram, pela internet, onde apresenta exatamente essa pesquisa da sugestão. Porque, aqui no Brasil, anos não pesquisamos, mas nos Estados Unidos, eles pesquisam. O médico selecionou um homem que foi condenado à morte, no presídio, e fez com ele a seguinte situação: Fulano, você passará por esse experimento, nós vamos cortar a sua veia. Sim, conheço. E você morrerá sangrando. E morrerá sangrando. Se coagular rápido, você sobrevive e, inclusive, sai da prisão. Se não coagular, você sangrará até morrer. Depois, eles deram um leve corte, que não foi profundo, só para ele sentir que Hélio Couto e Oxo 613 estava sendo cortado, até coagulou super rápido. Mas, concomitantemente, eles abriram um soro que ficou pingando e cada vez que iam fechando esse soro, pingava menos, 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 e o fulano começou a ficar pálido. E morreu. E morreu de ataque, parada cardíaca. Por quê? Porque ele acreditou que estava sangrando até as últimas gotas de sangue. Ele perdeu. Ele morreu por falta de sangue, com 5 litros de sangue dentro do corpo. Porque acreditou. Eles taparam o olho dele e passaram a lâmina no braço, só para ele pensar que estava perdendo sangue. Gotejava o soro. Dali a pouco ele está morto, com 5 litros de sangue no corpo. Então, a realidade objetivo, essa concreta, aqui, não significa nada. O que sua mente acredita real, é o que importa. Você tem 5 litros de sangue no corpo e morre, se acreditar que está perdendo sangue. Hélio, mas e o caso do Dr. Alecalalen, um médico do Havaí? Você conhece? Não. Técnica havaiana Ho'oponopono. Ele curou um hospital psiquiátrico inteiro, mas sem ter contato com os pacientes. Sentava-se à mesa dele, pegava o prontuário e lia o nome de cada paciente e já dizia: ele está curado. Os pacientes curados foram indo embora, até fechar este hospital por falta de pacientes. Mas eles não acreditavam em nada, que eram tudo doido. Eles não tinham problema de crença. Já eram considerados casos perdidos. Não havia chances de tratamento. 614 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, e, se não tem sistema de crença, é como um cachorro ou um gato. Ele não põe oposição nenhuma. Agora, a questão é o sistema de crença, porque essa pessoa acreditava que estava perdendo sangue. E morreu. O outro acreditava que o medicamento funcionava. Está curado. Não, não funciona mais. Não, funciona.
Voltou. Não funciona. 4 vezes. Ele ficou bom nas 2 vezes e ficou mal nas outras 2 vezes. Na última vez, então, dá para terem uma ideia do que acontece quando a onda da ressonância harmônica bate entre vocês. Porque leva, em alguns casos, meses, anos e anos. O fato concreto é: você tem 5 litros de sangue no corpo e morre. Entrou uma onda atômica e fundiu-se com você. Fato. Não acontece nada na vida prática da pessoa. Nada. Está sentindo o quê? E responde: nada. Muitas pessoas dizem: nada. Como que pode? Perceberam a hipnose que a pessoa está, o qual a impede que se perceba o vulcão que está dentro dela, de limpeza, acontecendo, e ela não sente nada? Porque o que eles fizeram com esse prisioneiro que morreu foi hipnose, um experimento. Sugestão, igual essa aqui, do retroprojetor: toma a pílula, cura tudo. Toma. Foi feita uma pesquisa sobre medicina e chegaram à seguinte conclusão: até 1930 não existia antibiótico, as pessoas eram curadas. Como? Não tinha nada. Como que era curada? Qual foi a conclusão? Que era tudo fruto de sugestão. O médico visitava as casas, atendia, conversava, receitava a medicação. Pronto, o doutor veio aqui, estou curado. Receitou, tomo isso aqui, estou curado. E curava mesmo, uma quantidade enorme. Fator molecular, biológico, só depois desta bioquímica molecular, 1930 em diante. Antes disso, pura sugestão. É isso aqui, placebo. E a humanidade sobreviveu até hoje, até 1930, em função de placebo. Mas a questão não é essa. A questão é, quando a ressonância harmônica entra, por que a pessoa continua com a resistência? Porque, para quebrar a hipnose, tem que fazer o quê? Agora, se abrir uma caixinha de plutônio, eu acho que ela morre. L. Couto e Osho 615 não é verdade. Porque já está sugestionado que plutônio mata. Então, abriu a caixinha, fechou, vai para casa sentindo que está dissolvido. Mas acredita nisso porque é bomba atômica. Plutônio, urânio. Então, o plutônio é algo concreto, igual à parede. E os 5 litros de sangue? Também não é algo concreto, objetivo. E então, o problema todo se resume ao sistema de crenças da pessoa. Lembra? O menino veio no domingo na palestra. Quarta-feira ele pensou: amanhã eu vou à consulta. Eu quero um BMW. Na quinta-feira, ele sentou na minha frente e falou: eu quero um BMW. No sábado, ele tinha um BMW na garagem dele. Ele só recebeu o CD na outra quinta-feira. Foi a primeira vez que ele viu Elliot. 3 dias depois, não foram 3 dias. Pois ele veio na quinta-feira de noite, tem sexta-feira, no sábado o carro está na garagem. Então, ele conseguiu o carro na sexta, um dia, ele conseguiu o carro. Porque, no sábado, o carro já estava na garagem dele. Qual a diferença desta pessoa com todos os outros? Qual a diferença, se a mesma onda entrou nele e entrou também nos outros? A mesma onda entrou. E, não acreditam. É o sistema de crenças. Por isso que é preciso questionar tudo, precisa assistir os DVDs, precisa ler os livros, precisa vir na palestra. Porque, enquanto não questionar o paradigma, não sai. Levará anos. E está entrando. E quanto mais a onda entrar, a pessoa puxa o freio, em função do paradigma que ela tem, porque ela não pode deixar o processo andar. Pelo sistema de crenças dela, não pode ter crescimento. Ela está fazendo força para não ter crescimento, zona de conforto.
Agora, há um fato concreto: está entrando uma onda naquela pessoa. É um fato. Abriu a caixinha e está lá a bolinha de plutônio aberta, emanando. É um fato. Que você faz em relação a isso? Se a pessoa puxa o freio, ela ficará pior, pior, pior. Quando as pessoas não puxam o freio, elas saem voando, como esse rapaz que, numa semana, fez isso. Agora, por que é tão difícil rever o paradigma? Tem uma luz em branco. Você vai até 616 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. A luz escreve. Escreveu uma vez, fica para o resto da eternidade. Não pode passar um apagador ali e resolver. Esse é o problema central de tudo, na prática. Imagina se nós tivéssemos 10 desse. 10 iguais a esse garoto que conseguiu o BMW. 10 que falassem sobre a ressonância harmônica, porque ele também não contou para ninguém. Tivesse 10 desse que falassem que conseguiram, pois a ressonância harmônica e conseguiu, o multiplicador seria: será que essa ficha cai? Se não trocar o paradigma, não mudará nada, nada. E quanto mais ressonância harmônica colocar, mais a corda esticará. A onda que entra aí no mais profundo nível da pessoa, que pode existir. É o nível subatômico, é onde entra a informação. Essa informação que entra é totalmente contrária a tudo que a pessoa já escutou na vida, tudo. O que os terrestres acreditam está muito longe da verdade cósmica. Sábio indígena de uma tribo de índio qualquer, no meio da Amazônia, cujo local é onde os brancos não chegaram ainda. Quando se chega a primeira vez, qual é a visão de mundo que eles têm? Os brancos acham que aquilo ali é primitivo. Índios. Imagine essa tecnologia terrestre, de 300, 400 anos, perto de uma tecnologia de 1 milhão de anos. Essa mesma de hoje. Põe 1 milhão de anos na frente. As mesmas pessoas que estão agora, pesquisando, põem 1 milhão de anos de pesquisa. Quanto que é possível para fazer de MBA em 1 milhão de anos, se com 400 anos nós já chegamos nesse ponto, para fazer uma ressonância magnética funcional, um PET, com 400 anos, partindo do Newton. 400 anos. Imagina o que são 500 mil anos de tecnologia em cima disso. 1 milhão de anos. Imagina. Agora, num universo de 13 bilhões de anos, já pensaram quem chegou antes, uns 5 bilhões de anos antes que nós? Em que tecnologia eles estão? O que é possível e impossível para eles fazerem? Então, como é que eles enxergam isto aqui? Um formigueiro. As formiguinhas correndo. L. Couto e Osho 617. Não existe mais o formigueiro. Passou um trator, acabou o formigueiro, ficou plano. E tem milhões de formiguinhas correndo em tudo quanto é lado, tentando achar o buraco para entrar no formigueiro, e não acha. Essa é a situação atual da humanidade. Não tem mais o formigueiro e elas estão correndo para tudo quanto é lado, tentando achar uma saída, que não existe mais, a não ser a troca do paradigma. Mas se resiste com todas as forças. Então, quanto mais resistência põe na troca do paradigma, mais sofrimento é o que existe. É inevitável. Agora, isso vale para as empresas, todos os países, para a comunidade econômica europeia e vale para as pessoas físicas, porque o paradigma global é, simplesmente, a somatória dos 7 bilhões de paradigmas. Pessoalmente, como que a pessoa resolve seus problemas? Mudando o paradigma. Só que as pessoas querem os resultados sem nenhuma mudança. Então, elas falam assim: eu quero saltar para o 6º degrau, porque assisti o DVD da palestra 6º degrau. Então, elas querem saltar para o 6º. E pedem:
baixa a frequência em mim, para eu pular para o sexto num estalar de dedos, e, no sábado seguinte, vai na balada e enche a cara, e quer pular para o sexto degrau. Esta ficha é difícil de cair, não? Aquele DVD tem umas 3 horas de palestra. Não cai a ficha de que, quando você pula para o sexto degrau, você para com os 5 anteriores. Por isto que a ressonância harmônica, nestes casos, não funciona, ou vai funcionar daqui a 30 anos, 50 anos, 500 anos, porque depois que a onda entrou, ela não sai mais. Então, daqui a 1 milhão de anos, estará lá na frente formigando, que nem uma bomba atômica, que nem a bolinha de plutônio. A radiação entrou em você, ela vai te dissolver, queira ou não queira, cedo ou tarde. Fim. A ressonância harmônica, quando entra, é a mesma coisa. Ela trabalhará até que, agora, só que no momento presente, no mês seguinte, 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, o precatório, 618 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, o concurso público, a casa, carro, apartamento, etc., não vem. Depois, desiste. 2, 3, 4 meses, desiste. Agora, será que já não foi falado, claramente, isto, nesses 17 DVDs? Ou o Hélio fala uma coisa, entra aqui, num ouvido, e sai outra coisa por aqui, pelo outro ouvido? Ou, eu não quero, eu não aceito. Tem que haver uma mudança radical na vida da pessoa que pulará para o sexto degrau. Se você se unificar com o todo, não tem mais espaço para essa vida terrestre. Não tem. Não é possível viver como terrestre unificado. Ou vocês, algum dia, viram o Gandhi na balada, o Martin Luther King na balada, o Nelson Mandela na balada. Oh, eu não quero isso. Eu só quero a casa, o carro e o apartamento, pois é. Mas tem um problema. A onda que porta o curso de MBA é o próprio todo. Ponto. Com T maiúsculo. Hélio sabe o que também é difícil de entender. A gente não ser terrestre. O que é não ser terrestre? Não ser terrestre? Um Mahatma Gandhi, por exemplo. É um perfeito extraterrestre. Já chegou lá. A rainha da Inglaterra quer vê-lo. Tudo bem. Vou até a rainha da Inglaterra, respondem. Não, mas você não pode ir com essa roupa. Por quê? Estou nu. Não, mas com esse lençol não pode ir. A rainha só receberá se for vestido de smoking. Olha, quem me quer ver é a rainha. Eu não quero ver a rainha. A rainha quer me ver. Eu ando assim. Se está bom assim, para não ser descortês, eu vou comprar um smoking e mando de presente para a rainha, e foi o que ele fez. Mandou um smoking para a rainha. O smoking do Mahatma Gandhi, toma, pronto. Se não incorporar o poder de criação, fica difícil conseguir a casa, carro, apartamento. E a questão é que, quando incorpora, a casa, carro, apartamento não tem mais nenhuma importância na sua vida. Então, está preso num paradoxo, quer o impossível, porque quer possuir o poder da criação, de manifestar muitas coisas, criar, mas sem pensar como Hélio Couto e Osho 619 o Criador. Só que está escrito isso. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ponto. Está escrito, na Bíblia. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Portanto, para ser igual a mim, é necessário pensar igual a mim. Enquanto continuar pensando assim, terá como resultado exatamente como você pensa. Pura neurolinguística, os mesmos pensamentos produzem os mesmos resultados. Neurolinguística. Agora, se quiser o resultado de criar a realidade, quem cria a realidade é quem chegou ao todo. Então se colapsa a função de onda a hora que quiser.
ou fica na incerteza, não sabe, um dia pode aparecer a casa, carro, apartamento, e, um dia, por sorte, então, tem azar, então, tem sorte, então, você está vulnerável. Mas, se quer ficar imune a essas coisas e criar aquilo que se quer, na hora que desejar, precisa mudar os pensamentos e os sentimentos. Portanto, as coisas são muito mais complicadas do que, simplesmente, fazer pedidos. Não posso largar a cerveja? Tudo bem, livre-arbítrio. Continua com a cerveja, mas não pense que conseguirá manifestar, bebendo. Não vai. É antagônico. Qualquer coisa que afete o seu cérebro inibe o poder da ressonância harmônica. Portanto, fronteiras da consciência, essas são as ciências e teorias que estão na fronteira do conhecimento terrestre, neurociências, física quântica, física holográfica, teoria da informação quântica, teorias da auto-organização, inteligência artificial, psicologia transpessoal, filosofia da mente, teoria holoinformacional da consciência, teoria do campo noético, ressonância harmônica. Muitas das teorias que estão aí ainda não são reconhecidas nas universidades, porque é o top, é fronteira. É um cientista que descobriu, documentou. Tem a física, tem a matemática, tem tudo, mas ele está tão na frente que ainda levará muitos e muitos anos até 620 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica que os colegas consigam digerir isto tudo. Isso é a fronteira. Tudo o que se fala nas palestras já está provado cientificamente através de tudo isso aqui, tudo. Se pesquisarem os tópicos e todos os livros que explicam isto, pilhas, e lerem todos eles, chegará, exatamente, ao que está sendo explicado nos DVDs. Mas, quer inventar a roda de novo, sem problema. Começa a ler. Qual é a conclusão? Toda a física que vocês precisam que prove a ressonância harmônica, esses cientistas todos já fizeram. Todos. Tem toda a física e a matemática explicando o que a ressonância harmônica faz. Só que eles não imaginam que pode existir algo chamado ressonância harmônica. Eles têm toda a física, toda a matemática. A ressonância magnética funcional, ela já capta a informação no campo quântico. Seus átomos são chacoalhados e tem uma matemática que permite pegar essa vibração e transformar numa imagem na tela do seu computador. Um avanço extraordinário. Então, já existe a matemática que permite pegar uma informação quântica e transformar numa imagem. É o que a ressonância magnética funcional faz, há 20 e tantos anos, já. Entra no tubo, aperta o tubinho, chacoalha bastante. Podem achar banal, mas a física e a matemática que estão ali é imenso. Qual é a informação que está sendo pega, se não tem mais nada? Só tem o nível quântico ali, do átomo, da pessoa. Pois ele conseguiu pegar isso e transformar numa imagem prática para se tratar as pessoas. Agora, evidentemente, vai até aqui, um item antes de ressonância harmônica, na transparência, evidentemente que, daí a pegar a informação de um arquétipo e transferir para uma pessoa, o salto é gigantesco. Porque, uma coisa, é você pôr a pessoa num tubo, está aqui, objetivamente, partícula e onda. Chacoalha, mede, processa e mostra. Mas está aqui, eu pego, partícula. Agora, a onda do arquétipo, a onda de quem viveu há 500 mil anos atrás, a onda de quem viverá há 1 milhão de anos na frente, e depois. Então, isso dá uma ideia do que é a ressonância harmônica apertou Hélio Couto e Osho 621, das outras teorias, e isso aqui é só a Nobel. E é isso que amanhã, no atendimento ao meio-dia, pergunto: o que você quer?
Uma lista de arquétipos, desse tamanho, enorme. Certo. Entra outro cliente. Depois outro e assim por diante. Como se fosse algo mais banal do mundo trazer uma lista de arquétipos de cientistas, mortos, vivos, atores, diretores, escritores, tudo, toda a fauna cósmica, baixa no fulano toda esta informação. Vocês acham que um desses cientistas sequer, no mais delirante sonho deles, podem imaginar que possa existir esta tecnologia? Nem em sonho. Agora, a pergunta é: ressonância harmônica, quanto ano está além, à frente, de toda esta física terrestre atual, de fronteira? Quantos anos consideram que está à frente? Quantos anos acham que eles levariam para poder fazer algo igual? Pode por anos e anos. Pois, primeiro, no paradigma, não existe isso que é feito na ressonância harmônica. Então, já começa daí. Como que eu vou conseguir algo que eu não imagino, eu não creio, que exista? Portanto, é preciso abrir totalmente, para poder acreditar que existe, para poder ir atrás e fazer a pesquisa. Então, já existe uma problemática gravíssima para a pesquisa científica, que só existe isso aqui no universo. Nada mais sendo assim, sua tecnologia ficará restrita a isso aqui. E, com um recurso desses na mão, o que acontece? Mês, ano, porque a ressonância harmônica apareceu nesta época, neste planeta. Qual é o objetivo da ressonância harmônica ter aparecido aqui, agora? Uma tentativa de decolagem. De quê? Do progresso, da evolução. Ótimo. Uma tentativa de decolagem do progresso da evolução 622 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, progresso e evolução. Ok. Em todos os sentidos. Então, supõe-se que a ressonância harmônica é um trabalho espiritual. Sim. Essa ficha caiu. Não é casa, carro, apartamento. É espiritual. Mas, sabe qual é a questão? Dá a sensação de que a ressonância harmônica veio para ajudar num campo muito maior, além de nós, os terrestres. Porque, se você fala que está há 5 anos, está trabalhando e tem todo esse problema do paradigma, enquanto que no nível espiritual, nos outros corpos celestes, outras dimensões existem uma aceitação mais fácil. Quer dizer, nós estamos na verdade pegando carona, porque o outro lado está aproveitando muito mais. Parece que o planeta está trabalhando, de uma forma, ao contrário. Não num nível terrestre, mas está indo mais num nível espiritual. Parece uma etapa diferente. Eu sinto que estamos vivenciando uma nova energia, mas tem certo limite. Existe um prazo também. Já foi entendido que é um trabalho espiritual. Sim. É quântico, não? Já disse isso. Então, se é um trabalho espiritual, não é simplesmente para conseguir a casa, o carro, o precatório e o concurso público. L. Couto e Osho 623, eu acho que alguns já chegaram a essa conclusão. Porque isto não é divulgado? A ressonância harmônica jamais virará uma religião, uma seita, um clube, um time, nada. Nunca se transformará em nada disto. Então, quando se ouve tal pessoa é da ressonância harmônica, isso não existe. Tal pessoa estava bebendo e é da ressonância harmônica. Portanto, tem alguma coisa errada. Não tem essa coisa de que a pessoa é da ressonância harmônica. A pessoa está fazendo a ressonância, está fazendo os seus pedidos materiais, e continua indo na balada. O que acontecerá com o álcool, com droga, com tudo que está entrando no corpo da pessoa e mais a onda da ressonância harmônica? Não atrasará todo o processo? Então, como é que fará?
a ressonância harmônica será julgada. Porque tem uma pessoa que faz ressonância harmônica, mas que está bebendo, usando droga ou qualquer outra coisa. Mas o cara é da ressonância harmônica ou é da igreja? Não existe essa imagem. Então, tira da cabeça, que não existirá nem igreja, nem clube, nem coisa nenhuma. O Joel Goldsmith, quando vivo, ele escreveu o seguinte. Ele falou: pelo amor de Deus, não funda outra igreja, que já tem demais. Portanto, a ressonância harmônica não irá se transformar em igreja. Então, não tem essa de que o sujeito é da ressonância harmônica. Ele pode estar usando, mas não tem nada com ser da ressonância harmônica. Agora, volta atrás. Se for um trabalho espiritual, por que ele não é divulgado? Se der para resolver. Vocês viram que em 3 dias um câncer regride, se a pessoa acredita. Lembra-se daquele cliente que veio com o cãozinho da sarna negra, um mês depois, resolvido. Como é que faz com todos os cachorros do planeta que estão com sarna negra? Deixa assim. Quer dizer, nem a notícia da sarna negra no cachorro não anda. Porque afetará o quê? O que afetará, se as pessoas souberem que tem um processo que melhorou, 624 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica curou a sarna negra, do cachorrinho? Nem isso não vai para frente. Agora, se é um trabalho espiritual, então, imaginem, tem consequências. Se um trabalho espiritual for abafado, ocultado, ignorado, que acontecerá com quem tem a informação e não passa para frente? Está sendo criado um karma, é óbvio. A mulher saltou do 8º andar, mas eu não falei com ela porque eu não sabia se ela podia pagar. Você decidiu que a mulher deve morrer, porque se tomou a decisão pelo Hélio. O que é isso? Sistema de crenças, não? Oh, eu acho que essa mulher não pode pagar. Então, deixa ela se jogar e foi o que aconteceu. E vocês viram que só num mês, entre uma palestra e outra, teve 3 pessoas que se suicidaram. Eram conhecidos de pessoas que estavam naquela palestra. Não são pessoas que vinham na palestra, nem da ressonância harmônica, os suicidas, que não entenderam isso, também, pois já vieram me falar. São pessoas da ressonância harmônica que se mataram. O quanto é necessário explicar para entenderem que são os conhecidos destas pessoas, mas que não sabiam da ressonância harmônica, pois as mesmas não falaram. Para quem já caiu a ficha de que é um trabalho espiritual, é preciso parar para pensar um pouquinho. Outra coisa que eu escutei é que agora é muito comum ter canalização. Impressionante, não? Todo domingo nós temos canalizações em todas as igrejas católicas, metodistas, presbiterianas, nas 304 denominações protestantes que existem, nos grupos budistas, hinduístas, nos presídios, nos governos, nos palácios. Em todo lugar, agora, nós temos canalizações. É o que vocês veem. É o que acontece nesse planeta. Tem alguma notícia disso? Pois é. Mas é isso que eu escutei. Quando nós chegarmos nesse planeta e houver diversas canalizações em todos os lugares, o processo será a mais banal possível, arroz com feijão. Em todo lugar tendo uma incorporação, tendo um espírito de luz, vindo em missão, falar o certo, e todos prestando atenção e seguindo a sua orientação, então este lugar se tornou um planeta de luz. Hélio Couto e Osho 625 no momento, onde tem canalização. Porque esse é um tabu tremendo, um preconceito absurdo. Como pode existir progresso se a pessoa se nega a entender como funciona outra dimensão? Tudo e toda esta física que está aqui, na transparência, tudo isso, o que eles dizem?
que existe um todo, que se pode acessar informação, não sabe como, mas pode, que existem N dimensões, onde existe um mundo espiritual. Abertamente, livro de física. Agora, desta física toda, a se aceitar contato aberto, interdimensional, tem uma distância. Porque uma coisa é se pegar um livro, escrito há 1000, 2000, 5000 anos, sujeito a N interpretações, de acordo com os interesses. E outra coisa é o cara a cara com quem escreveu um livro, falou um livro, andou, falou, pregou. Mas, lembra aquela situação? Se vir o mestre vindo, corre, mas corre muito, em sentido contrário, porque se ficar cara a cara com ele precisa ter um posicionamento. Se estivesse no ano de 1960, em Atlanta, num ponto de ônibus, e o Martin Luther King chegasse do seu lado, parado, e olhasse para você, como é que faz? Logo, terá que tomar uma posição. O ônibus chegará, ele parará. Você entrará no ônibus ou não? Ele está do seu lado. Não é ouvir falar. Não, ele está ali. Vai se posicionar ou não? Essa é a questão. Quando você está vis-a-vis, é necessário existir um posicionamento. Não é possível empurrar com a barriga porque, quanto mais informação você tem, mais responsabilidade você também. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É lógico, é o óbvio, e não precisa ninguém cobrar. O campo eletromagnético da pessoa faz isto. Os miasmas cuidam do processo. Omite um miasma, omite um miasma, omite um miasma. E vai cobrindo todo o perispírito. Então, se negar a entender como funciona o mundo, todas as dimensões, o mundo real, o universo real, é grave. Primeiro, porque todos os objetivos da pessoa não serão um sucesso, porque, se você não souber como funciona o sistema, como é que se pode ter resultado com ele? Então, a primeira coisa seria conhecer como funciona isto aqui. E qual a melhor maneira de conhecer como funciona? Conversando com alguém que está 626 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica do outro lado. Não existe melhor maneira que isso. Um dia, lá na frente, não haverá mais o véu. Então, todas as pessoas terão acesso às outras, à próxima dimensão pelo menos. Todo mundo. Então, todo mundo sabe. Todo mundo vê. Todo mundo conversa com os antepassados, com o pai, com a mãe, com todo mundo que já morreu. Então todo mundo do lado de lá, conversa com os de cá, os daqui para lá, todo mundo se vê, ficará tudo certo, é um contínuo, não tem véu nenhum. Para chegar nesse ponto todas as pessoas terão que ter evoluído. Todas do planeta. Todas as pessoas precisam estar evoluídas para que possa estar numa frequência tão alta onde não haja diferença de dimensão, de Brahma, teoria das cordas, de nada. Para que elas possam trafegar para lá e para cá. E não prejudiquem ninguém sem um único crime no planeta. Vocês já imaginaram o que é isso? Não existir um único crime. Porque todos sabem que, pensou o mal, criou o mal na hora. O mal, na hora, volta para si mesmo. Lá na frente. Ah, eu gostaria de estar num planeta mais evoluído. Eu quero sair daqui então, você está pronto para isso? Se eu pegar agora e colocar num planeta mais evoluído, quanto tempo acha que se consegue viver? É tudo transparente, num planeta assim. Numa consulta comigo, onde, supostamente, a pessoa deveria falar a verdade, ela omite, ela mente, sendo que traz os pedidos para mim. Eu deveria ter as variáveis na mão para poder facilitar a solução e a pessoa mente. Já imaginaram se está conversando com a pessoa e está pensando outra coisa? Está falando uma coisa e está pensando outra coisa.
Como os atuais terrestres podem ser transplantados e teletransportados para um planeta evoluído ou para uma dimensão superior, com esse tipo de raciocínio que eles têm aqui, de que a mentira é vital para a coexistência social. Quando assiste na mídia, se vê lá, sempre tem essas coisas. Seria impossível a gente viver socialmente se não tivesse a mentira. O problema sempre volta nas questões pessoais de cada um. L. Couto e Osho 627. A primeira coisa que deveria ser pesquisada pela pessoa quando vem na ressonância harmônica é o que é a ressonância harmônica. Lerei os livros. Assistirei os DVDs. Irei a todas as palestras, porque é preciso entender o que é isso. Sabe o que está pedindo. Sabe as implicações do que está pedindo. Sabe as consequências do que está pedindo. Quem faz isso? Quantos? Dá somente para contar os dedos de uma mão. Entra, senta, faz os pedidos e vai embora. Já fiz o pedido, como se fosse apertar o botãozinho, luz. Botãozinho, ressonância harmônica. Por isso que é difícil. Porque, se a pessoa que viesse, ela se desse ao trabalho de pesquisar o que ela está recebendo, o progresso seria gigantesco. Ou nem faria. Ou o progresso seria astronômico para aquela pessoa, porque ela saberia exatamente o que ela quer. Ela teria uma mudança de paradigma, ela não oporia resistência. Porque, primeiro, ela iria saber do que se trata o poder da ferramenta, como que funciona, o que eu recebo. Está tudo no livro, da ressonância harmônica. É só ler aquilo tudo, pois está com todas as letras, escrito com todas as letras. Mas, a ressonância harmônica é tratada da mesma maneira que se vai ao feiticeiro ali perto de uma estação de trem, igualzinho. Você vai ao feiticeiro e leva os pedidos. Sabe que forças que este feiticeiro mobilizará para conseguir o que se quer? A gente nem pensa nisso. Não, ele consegue. Quanto custa? Paga e quer o resultado. O que ele mandou fazer, por você, porque não foi ele, o feiticeiro é só um intermediário, o que ele moveu no universo para fazer o que você quer, está na sua conta, não na dele. Na dele em parte, mas quem que contratou o serviço, quem que pagou pelo serviço? No entanto, faz fila na amarração, por exemplo. Faz fila. Entra carro e sai carro na garagem do povo da amarração. Eu quero isso e acabou. Não importa como, não importam os meios, não importa a consequência, não importa nada. Não quero saber como funciona o universo, não quero nada porque... Como que não quero 628 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica saber como funciona o universo? Isso é visão romântica da vida, total e absoluta. É inacreditável, porque, se a pessoa acredita que isto aqui, bate na parede, é real, e só existe isso, porque ela fará o pedido para o feiticeiro. Porque, pelo mundo concreto, real, ela não conseguiu aquilo. Ela não conseguiu o carro, a casa, o apartamento, etc., então foi até no feiticeiro. O feiticeiro mexerá com coisas as quais não são do mundo real. E a pessoa não se importa em saber, em pesquisar, o que é esse mundo outro, este feiticeiro que move, faz o que eu quero, e amarrará o fulano e trazê-lo aqui. Mas isto é a humanidade. Então, uma humanidade com esse tipo de paradigma, imagine. É totalmente paradoxal, porque, se acredita em matéria, como é que pedirá para o feiticeiro? E se você pede para o feiticeiro, não é melhor entender qual é a sistemática que ele usa para fazer a mágica ou a magia para você conseguir o que quer? Não é melhor entender? Ou não quero nem saber? Ou é aquela situação semelhante do filme O Poderoso Chefão, 1972, com o Dom Vito Corleone? Todos vão até ele e pedem: a bênção, Dom Corleone.
Em frente à minha loja abriu um concorrente. Estou tendo uns problemas para vender o meu produto. Don Corleone responde: não se preocupe, filho. Está resolvido. Adeus. No dia seguinte, o sujeito amanhece morto, o concorrente. Mas eu não fiz nada. Eu só falei com o Dom. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando se vai no feiticeiro, é a mesmíssima coisa que se está fazendo. O que lhe moverá para conseguir aquilo que se quer? Será pelo lado positivo a pessoa está conseguindo? Não seria melhor estudar, entender, aprender como se manifesta a realidade, para você mesmo manifestar a realidade, sem a necessidade de impedir ao feiticeiro, ou recorrer do lado negativo? Porque é o que o feiticeiro fará. O feiticeiro torcerá todas as vontades para amarrar quem você quer e trazer, por um tempo. Como é livre-arbítrio, trará por um tempo, mas o desastre é certo. Portanto, é a zona de conforto de não querer aprender. Zona de conforto de não pesquisar. D.L. Couto e Osho 629. Continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes e pensar: o feiticeiro resolve os meus problemas. Não, mas eu não vou ao feiticeiro. Eu fui à igreja e levei um maço de velas desse tamanho. E acendi vela em todos os lugares e pedi para o santo gozar dessa história, do santo. O que é o paradigma? Na Espanha, você faz aniversário 2 vezes por ano. 2 vezes por ano comemora-se o seu aniversário. Não entendi. O seu aniversário, o dia em que você nasceu, e o aniversário do seu santo. Na Itália, também. Do santo. Então, não tem problema nenhum, é perfeitamente normal, dentro da tradição vigente, etc., que se comemora o santo. Você atravessa o Atlântico, chega ao Brasil. Fala-se meu santo, você é um deles. Macumbeiro, pejorativamente falando. Vou levar uma oferenda para o meu santo. Alguém da Umbanda, do Candomblé, fala isso, cultua o santo. Nossa! Essa é a religião dos africanos. Todo mundo com aquela prevenção. Que mudou no paradigma? O que mudou? Para terem uma ideia do absurdo que é um planeta como este. Num lugar está perfeitamente normal, você está totalmente integrado. Quer dizer, se chegar à Espanha e falar para um espanhol da Gema, falar: amigo, hoje é o dia do meu santo, eu vou levar um presentinho para ele. Beleza! Que bom! Agora, fala isso no Brasil. Pois, já está classificado. Vocês estão vendo que é paradigma. Itália. Existe uma cidade, Modena, onde o povo se rebelou, os antigos, com o Papa, e eles foram proibindo, de colocar o nome nos filhos. Um monte de nome, que não tem santo nenhum, e não são reconhecidos. 630 Curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica como católica. Isso na Itália. Lá na Europa. Em Portugal também tem. Dobras temporais. Vamos terminar aquele assunto das dobras temporais. Lembram-se? Você tem um corpo físico e um corpo energético, onda. Entre um instante e outro, a onda pode viajar no tempo e trazer informação para você. Física. E esta física, aqui, já foi provada na prática, no mundo concreto. Quando se for dormir, que ele fala aqui. Quando se for dormir, você possibilita um problema para o seu outro eu resolver. Então, ele irá ao futuro, resolve e volta. No dia seguinte você acorda com essa informação. Um dublê, como ele fala, um outro eu. Se nós formos traduzir essa linguagem dele, o que é um outro eu? É a centelha. Não seria o seu espírito, ou eu superior, ou a alma, ou perispírito. Qualquer nome serve. Você se duplica, Hélio. Quando você está num lugar, ele está no outro.
Não, não é isso. Não é bilocação. O eu energético sai e pode viajar no contínuo, descobrir as melhores soluções e trazer para você. Se olharem nas livrarias, no livro dele, grosso, só de matemática disto aqui, falando disto. A matemática que prova isto. Qual é esse livro, Hélio? Então, o que precisa mais? Jean-Pierre Garnella. O que precisa mais? Garnier Mallet. L. Couto e Osho 631, um físico falando dessa tecnologia, para a pessoa levar a sério que existe outra dimensão. Em mecânica quântica sabemos que, ao lidarmos com partículas desdobradas, ambas têm a mesma informação, simultaneamente, porque o intercâmbio de energia acontece na velocidade superior à da luz que ele está falando. Que você, de noite, desdobra. Por isso que a sua onda sai e transfere a informação para você, mais veloz que a velocidade da luz, porque é uma informação não local. Quem é que viaja? Ainda em mecânica quântica, temos a propriedade da dualidade da matéria, partícula e onda ao mesmo tempo. Daí sermos, simultaneamente, corpo e energia, capaz de ir buscar informações na velocidade quântica. Isso é uma coisa disponível para qualquer ser humano. Então, de noite, quando você desdobra, aonde se vai? Essa é a pergunta. Se você volta com a informação que captou desdobrado, imagine que você sai e vai à biblioteca, que não tem limite, não tem fim, lê e volta. E esse conhecimento fica no seu cérebro. Quando você volta, isso emerge como intuição, para quem não viaja conscientemente, para quem não desdobra conscientemente. Volta como intuição. Então, se no dia seguinte você pegar um livro daquele assunto para ler, toda a informação que você pegou do outro lado, vem à tona. Quanto de avanço dá para obter com isto, se a pessoa fosse à biblioteca? Mas você vai com algum foco específico, ou não? Quantas pessoas vão à biblioteca? Dá para contar numa mão. Aonde vão as pessoas? Balada. Em todos os inferninhos possíveis e imagináveis, do lado escuro da terra naquele momento. Desdobra tudo que é tudo desdobrado. Depois volta no dia seguinte, volta, acorda, com que informação? 632 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, cansado. Qual foi a evolução que teve? Que crescimento! Mas não sabe por que a carreira não vai para frente. Porque o estudo está difícil. Porque não passa no exame. Porque o concurso é difícil. Hélio, tem uma pessoa que eu conheci, recentemente, falou que tem facilidade de canalizar, só que não é uma coisa consciente. Vem muitas mensagens aleatoriamente. Tanto é que foi numa numeróloga e falou para ele, que o seu mestre espiritual é o mestre Hilarion, grande fraternidade branca. E ele sempre falava, mas todo dia eu vou dormir e acordo cansado. Portanto, ele já, com essa crença toda, pensou, o meu mestre superior é o Hilarion, então, eu estou fazendo o meu trabalho espiritual de madrugada, e por isso eu acordo cansado. Só que ele pega as mensagens e não pratica. Ele usa como poder pessoal, para se afirmar e para agradar os amigos, etc. Quer dizer, ele não foi atrás de ajuda, mas carrega isso como se fosse algo maravilhoso, para ele, para a vida dele. Agora você falando nisso, eu pensei, nossa, realmente, tem tudo a ver. Atenta para o detalhe. Qualquer ser inteligente, do outro lado, está muitos anos na frente dos daqui, N anos. Imagine 5, 10 mil anos de estudo, sem parar, dia e noite só estudando. Não precisa reencarnar. Nascer, pré-primário, primeiro grau, segundo grau, adolescência, até que vir adulto.
Quando descobre precisa fazer alguma coisa séria na vida, já se passaram 30, 40, depois, quando desperta, pega um pedacinho, 10, 20 anos, morreu. Então, de vida útil, 10, 20 anos. Começa tudo de novo. Perde toda a infância de novo, isso para não falar dos traumas e tudo mais. Agora, pega alguém que não precisa nascer, morrer, nada. Um contínuo, 1000 anos, 2, 3, 5 mil, 50 mil, direto. Hélio Couto e Osho 633 estudando, 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 porque quer ter conhecimento. Quanto essa pessoa conhece, com acesso para pesquisar, pode experimentar, pode tudo no mundo multidimensional. Que a pessoa aprende. Que pode plasmar, primeiro, que pode plasmar o próprio corpo no formato que quiser. Você aparece com o formato que quiser. Quem já aprendeu, está num bom nível nesse aprendizado, plasma 16 corpos diferentes. 16, instantaneamente. Você vê um quadro, numa parede, a foto de uma pessoa. Você quer aparecer igualzinho àquilo ali. Você aparece. Portanto, qualquer ser negativo instruído é capaz de se fantasiar de ser de luz, de qualquer ser de luz, fantasiado. Ele não terá energia. Ele não tem a vibração. Ele não tem amor. Ele não tem nada disso. Mas a aparência, ele monta do jeito que ele quiser, e sai falando. Como que você sabe separar o joio do trigo? Pelos resultados, resultados. A árvore dá fruto. Ótimo. Não dá? Corta. É simples. Não é papo, não é filosofia. É resultado. Então, quando, um caso assim, será que? A primeira pergunta é essa. Será que? Qual é o resultado que está trazendo na vida da pessoa? Qual é o resultado? Então, é preciso questionar. Lembra que foi falado na última palestra? Se não houver mudança perceptível na vida da pessoa, não significa nada, nada, essa é a medida. Então, é necessário ter mudança, senão, fica prejudicado. Exatamente. Pode ser qualquer ser negativo, pode, incorpora, domina e vai para o boteco, tomar mais uma, e umas, e vai com 10 seres negativo, juntos, porque sai um, entra o outro, sai um, entra o outro, sai um, entra o outro, o sujeito toma 10. Cada um tomou uma, mas ele, fisicamente, tomou 10. Então, é fácil de medir essas coisas. Vocês já imaginaram? Pega todo esse planeta, toda essa civilização. Se as pessoas estivessem seguindo os séries de 634 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica luz, isto aqui já não teria mudado. Entra milênio, sai milênio, é a mesma coisa. Por quê? Porque quem que está no comando deste planeta? O povo das trevas. Já foi falado há 2000 anos atrás. A ficha. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, cada pedrinha, aqui, virava um anjo, quer dizer, o reino daqui é do outro. Então, quem está no comando da economia é o outro. Quem está no comando de toda a ciência é o outro, etc, etc, etc. Lembra? Na última palestra, foi dado tudo cada ministério do povo de baixo, foi dado todas as ordens que eles estão cumprindo do comando geral. O que está acontecendo na Europa, na economia? Consideram que está sob controle de quem, para ficar daquele jeito? E no planeta inteiro? E aquilo terminará de que jeito? Pois é. Mas não tem pausa para refletir nessas coisas. Então, a visão romântica é essa. É preciso separar o joio do trigo. Resultado é o que importa. Volta um pouquinho, na biblioteca, que eu me interessei.
Na biblioteca tem inúmeros livros do mundo todo. Você foca em algum específico? Exemplo, todos do Amit Goswami, ou não? Na prática, assim, vou me desdobrar e ir até a biblioteca, ler, para depois, quando eu for ler aqui, tem uma prateleira Amit Goswami. Então, mas eu foco em alguma coisa. Ou, você vai até lá e pega o livro. Sim, então, senta e lê. Entendi. L. Couto e Osho 635, senta e folheia. Mas existe um pré-preparo, em termos de consciência, para fazer esse tipo de desdobramento. Mesmo quando você vai deitar e fala, eu quero, então, fazer um trabalho missionário, uma missão espiritual para ajudar os outros irmãos do outro lado. Isso tem um pré-preparo, também, de consciência, assim como ir à biblioteca de Alexandria, ou qualquer biblioteca, fazer esse trabalho. Que é tudo a mesma coisa, no final. Você só vai onde a sua frequência permite. Não basta só querer. Não. Agora, não. Você só vai onde a sua frequência permite você acessar. De preferência, acompanhando com seu mentor espiritual. Não é isso? Precisamos de acompanhantes espirituais. Esses dois últimos parágrafos me ajudam a esclarecer. Olha, aqui, o que ele quer dizer. Eu faço o seguinte. O livro que eu tenho, em casa, eu me programo durante a noite. Só que eu não sou constante. Eu me programo quando eu for dormir, eu quero ler aquele livro, que eu marco antes de dormir. E é verdade que saem alguns insights. É isso que eu fiz com o livro Outão da Física, depois veio um insight. Antes 636 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica da palestra do mesmo tema, eu já sabia que o tal era a mesma coisa, que era o todo, Deus, isso que eu entendi. E outras coisas também vêm assim. Só que eu falei assim, não de ir numa biblioteca, nada. Eu tirei o livro e disse, eu quero ler aquele livro. Sim, você não precisou nem ir, porque o livro está à sua frente. Hélio, no caso que a gente não sabe, exatamente, o nível de evolução e vibração que estamos, como fazemos para, de repente, dar esse salto, mudar, elevar dessa forma. Existem níveis moldáveis que possamos acessar, que tenham uma consistência semelhante. Que não seja uma biblioteca de Alexandria, que possa ser em Brasília, mesmo, que tenha um conteúdo interessante. Só é permitido que a pessoa tivesse acesso ao conhecimento se ela subir espiritualmente também. Usando material ou o quê? Com atitudes. Não, você está do outro lado. Só porque aqui você foi engenheiro eletrônico, você acha que, do outro lado, estudará eletrônica. Não vai. Você é físico aqui, de qualquer universidade. Depois, você morre. Portanto, você estudará física. Não vai, não vai. Você ajudará num hospital, se quiser. Mas não estudará física, só quando evoluir. É como o médico André Luiz. Por isso que estar aqui vale ouro, porque aqui você tem o livre-arbítrio de ir numa universidade e estudar o que se quiser. O que se quiser. Vai à livraria, compra o que quiser e lê. Do outro lado, não é o que se quiser, é o que pode. Esse conhecimento Hélio Couto e Osho 637 não pode, porque você usará isso para o quê? No grau de evolução que está, o que fará com as informações? Acha que o povo lá de baixo, eles não querem ter todo o conhecimento possível, para controlar o universo inteiro? É claro. Já expliquei várias vezes. A própria capacidade evolutiva da pessoa, o próprio nível evolutivo da pessoa, impede que ela possa entender aquele assunto. Então, mesmo que pegasse um ser negativo e falasse,
Amigo, está aqui, pode ler. Ele não iria entender nada. Por quê? Porque não tem estágio de consciência para entender uma física transcendental, não tem. Então, pode ler. Esta classe, como a palestra, é sempre um exemplo disso. Porque aqui não tem 300 pessoas, 500. Por quê? Entenderam? Porque iriam achar que é grego o que está sendo falado aqui. Entrei, saí, não entendi coisa nenhuma, igual na minha frente a mãe vira para a filha e fala assim: mãe, do que ele está falando? A mãe fala: não sei, faz meia hora que eu já não consigo entender mais nada. É assim. Então, o que adianta abrir para essa pessoa? Toma, pode ler? Não consegue entender. Portanto, o que a pessoa precisa se preocupar primeiro lugar? Em enxergar, em subir, em iluminar-se, porque depois ela poderá ter acesso ao conhecimento. Se não, não poderá acessar. É perda de tempo. Então, é aquilo que está na palestra, o 6º degrau. Para que foi feito aquele DVD? É para saltar. Mas, para saltar, precisa deixar para trás as crenças. Mas, vem aquela velha história. Eu não vejo, a maioria, eu não vejo nenhuma vantagem em unificar-me com o todo e deixar tudo isso para trás é igual a outra. Eu não vou rezar o Pai Nosso porque eu não vou dar um cheque em branco para ele, pois eu não sei se a vontade dele é igual à minha. Então, esse não conhecimento de como eu todo é crítico, pois a pessoa não salta. Porque ela não conhece como é ele, como ele pensa, como ele sente. Portanto, ela acha que terá prejuízo se fizer esse salto. Então, ela prefere ficar do jeito que está. E como 638 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica que você chegaria a conhecer aqui em cima. Lembra aquela lista de teorias de física? Está escrito, numa das teorias assim: a mecânica quântica permite conhecer os pensamentos de Deus. Ponto. Aquilo que o Einstein mais desejava na vida, que ele falava: a única coisa que importa é conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Ele não conseguiu, em vida. Por quê? Porque era contra a mecânica quântica, por causa do paradigma dele, no século XIX. Só que o físico que escreveu esta frase, ele já entendeu isso. O todo e você são uma coisa só. Então, se você olhar para dentro, você está olhando para ele. Só que para você chegar aos pensamentos dele, aos sentimentos dele, você precisa subir a sua frequência, para poder entrar em fase, amplitude, comprimento de onda, de frequência. Quando fizer isso, você e ele são uma coisa só. O que há 2000 anos atrás era teologia, hoje é física. Mas isso, por incrível que pareça, não vira conhecimento de massa. Levará quanto tempo para que o povo descubra uma coisa dessas? Que os físicos estão falando isso? Sabe quanto tempo levará? Uma eternidade, porque só se as pessoas que sabem disto começarem a falar que o físico X, Y, Z, no livro tal, ele está falando tal coisa, que tem um experimento, depois, todo mundo, num instante, agora, na mídia, vocês vão esperar que saia, na mídia? Jamais. É totalmente contrário aos interesses vigentes, de controle, então, depende de quem? Das pessoas vivas, porque os do outro lado já estão trabalhando sem parar para que os vivos façam isso do lado deles. Porque é muito chato quando chega do outro lado e mostra para a pessoa: irmão, olha aqui, está vendo? Você falou isso aqui. Olha o que fez. Está vendo aqui. Olha a realidade e responde-se: ó, sabe? Eu não percebi. Eu fui educado desta forma, todo mundo era materialista. Eu não via, e
Sabe quantas vezes já fez isso? Veio aqui, falou que não, na próxima vez, eu vou fazer direito ó. Olha só, olha quantas vezes, olha aqui. Agora e na próxima? Está bom, tudo bem. Para a próxima é assim. L. Couto e Osho 639 é horrível você precisar chegar para a pessoa. Irmão, olha o que você fez. De novo, foi um materialista. De novo é ponto. Milênios e milênios e milênios. De volta à transparência. Quer dizer que nós podemos fabricar potenciais futuros através dos nossos pensamentos. Exatamente. Por exemplo, se eu pensar em uma catástrofe, esse futuro potencial descreve-se como possibilidade e você ou qualquer outra pessoa pode estar nele. A conclusão para esta situação é: jamais pense mal a respeito de alguém, assim como você não gostaria que esse alguém pensasse mal a seu respeito. Esta não é uma lei moral ou filosófica. É uma lei física. O colapso da função de onda do Schrödinger. Pensou, criou. Entrevistador. Mas é difícil controlar nossos pensamentos. De dia, é mesmo, mas pouco antes de dormir, temos perto de 1 minuto, e é suficiente para que, durante esse minuto, controlemos nossos pensamentos e nos conectemos com nossa parte energética, vamos chamá-la nosso dublê, pedindo a ele que solucione nossos problemas. Pergunta: é uma oração? Não. É uma relação sua com você mesmo, e devemos deixar que nosso dublê resolvesse as coisas. Então, vocês veem que ele tem que responder as mesmas perguntas. Toda vez que se trata de um assunto interdimensional, metafísico, a pergunta é: mas, então, é uma oração? É um pedido? Perceba que o entrevistador, ele se recusa a aceitar que ele tem o poder de manifestar a realidade dele. Volta sempre a história de que é uma oração para alguém, um pedido, da casa, carro, apartamento. Depois, no outro fala: não, é física. Por que tem essa dificuldade extrema de aceitar a realidade de que se cria aquilo que se pensa? Não, por causa da responsabilidade que se passa a terça-feira. Você não pode mais ser vítima, nem azarado, nem sortudo, nem coisa alguma. Você criou e está criando e continuará criando. E, pior, se nega a aceitar que está fundido com o todo, queira ou não. 640 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Queira. 5.000 anos de pesquisa dos místicos indianos, para chegar nesse entendimento. Em todas essas teorias de física, eles estão falando a mesmíssima coisa. O físico falando a palavra chakra, registros akáshicos. Físico falando akáshico, ressonante, vibração, frequência, acesso. Físicos falando de física. E falando assim: este todo no universo, se nós nos desenvolvermos, nós podemos chegar àquela coisa que foi falada, tipo, abre aspas, iguais e semelhantes, fecha aspas. Onde que fala isso? No Gênesis. Então, o vocabulário do Gênesis num livro de física, mas com toda a matemática, com todo o laboratório, com toda a comprovação científica, Agora, qual é o problema? No Gênesis se acredita, mas na física não. Mas aperta o botãozinho do celular. Para não ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade de criar a própria vida. É isso. Pura e simplesmente isso. Como eu sou vítima, eu posso ir ao sabor das circunstâncias, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que lutar, eu não tenho que estudar, eu não tenho que melhorar, eu não tenho que fazer nada. É a crise porque uma coisa levará a outra, que levará a outra. Se eu manifestar o carro, eu vou manifestar a casa, eu vou manifestar outra casa, outra casa.
Depois chega uma hora que não tem mais graça manifestar casa nenhuma. Então, o que que fará? Você terá que manifestar coisas maiores. E, se continuar manifestando, fatalmente, trará um cachorro com sarna negra, para você pôr uma energia nele. É claro, a notícia corre. É evidente. Se você manifesta. Eu não consigo, mas tem um cara que consegue. Vamos lá falar com ele e então eu não posso tomar cerveja, certo? E a Bahamas? E o problema das Bahamas? Porque querem que o Hélio vá para Bahamas de férias. E como é que fica o cachorrinho da sarna negra? E o outro? E o outro cachorro? Já veio mais um. 3. L. Couto e Oxo 641, 3. Os pets não descobriram ainda. É para não chegar nesse ponto que se sabota de todas as maneiras. Porque, senão, nós teríamos 50 Gandhis, 50 Mandelas, 50 Martin, 50, tinha mudado. Já tinha mudado tudo. Mas tem que pagar o preço, senão nós ficamos que nem a pergunta da última palestra. O que os negativos? Como é que a gente se protege dos negativos? Nesta dimensão, como se protege dos negativos? Você ficaria 28 anos na penitenciária. Toma um tiro na cabeça, ou toma 3 tiros, é variado. Mas, como disse o Rony para o Harry Potter, você esperava que tivesse hotel 5 estrelas? Este é o problema. Até no filme Harry Potter As Relíquias do Mal, a escritora colocou a questão: você esperava ter um hotel 5 estrelas? E expandir a consciência da humanidade? Então, em última instância, toda a problemática está nisso. Toda a problemática. Então, mesmo a pessoa sabendo que a coisa funciona, não passa para frente. Por quê? Porque uma coisa levará a outra e assim por diante. É progressivo. É o óbvio. Você falou para 1. Depois, você falará para 2, para 4, 8, 16, 32, 64. O negócio vai indo. E a evolução é uma coisa que não tem limite. Só que, qual é a alternativa disso? Trabalhar para o povo de baixo. Porque, ou você trabalha de um lado, ou trabalha do outro lado. Muro não existe. Tem que ser muito esperto, para não trabalhar do lado da luz e conseguir escapar dos negativos, porque eles têm muito conhecimento, milênios. E, se está tentando escapar deles desta maneira ridícula, você imagina, sabe qual é a chance que se tem? 0, porque a única chance de lutar contra um poder é ter um poder igual ou superior. E, para ter poder igual ou superior, para poder ficar de igual para igual, é necessário estudar sem parar, para ter o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de poder, para ser igual para igual, para não virar escravo, para não colocarem a cordinha no seu pescoço. Porque, lá, embaixo, é a lei do mais forte, pura 642 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica e simplesmente, poder, só. Então, não quero saber desse povo daqui, da luz, e acha que ficará livre dos negativos. Então, estuda, amigo. Estuda, mas estuda muito. Porque, senão, chance 0. Em nanosegundo, materializa nas suas costas, não na sua frente, é lógico, nas costas. E já, nanosegundo. Segurou e desaparece. Então, como que ficará livre dos negativos nessa dimensão? Esse tipo de raciocínio é o tipo de quem ainda está preso no primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. É de quem ainda não entendeu toda esta física. Porque, se entender isso, não tem esse tipo de questionamento. Transcende. Hélio, e se você tiver
Se eu não tenho esse nível evolutivo todo, a cultura toda que o pessoal da oposição tem, mas se tiver uma atitude positiva, íntegra, tiver no bem, tiver fazendo o seu melhor, você não tem chance de atrair, de ter a proteção do pessoal que está a favor. Você sempre tem proteção do pessoal que está a favor. Sempre. Não, por exemplo, o que não impede que você tenha livre-arbítrio e decida o que quer decidir. Sim. E vá para o bando de baixo. Por exemplo, todas as pessoas que vão à palestra, personalizadamente, recebem luz para entender o que está sendo explicado, um por um, assim, direto no cérebro da pessoa. Um por um, todas as pessoas Celo Couto e Osho 643 que estão na palestra. Por isso que eu insisto, venha na palestra, porque ali é feito isso, um por um, para que entenda. Então, está sendo feito todo o esforço, toda a tecnologia, tudo o que é possível, para que a pessoa entenda aquilo que está sendo explicado e coloque em prática. Ponto. E o que nós vemos na prática? Nada. Então, eles já estão protegendo, já estão orientando, já estão dando todo o apoio. Amigo, vamos. Olha, é por aqui, ó. É isso que você tem que ler, estudar. Não, mas eu preciso encher a cara ali no boteco. Não, deixa a cerveja. Nós precisamos ler. Não, eu vou encher a cara, está bom. Imagina você na situação de um mentor com um amigo deste. Como é que faz? Depois, não tem. Você não pode usar de força, não se pode violentar o livre-arbítrio dele. Só se pode sugerir, como nós, aqui, que falamos e falamos repetidamente. É só isso que dá para fazer. Agora, o indivíduo vai encher a cara. Depois, claro, lá onde ele está enchendo a cara, está cheio de ser negativo. O que podemos fazer? Assistir. Assiste. Não dá para fazer outra coisa. Assiste. Depois, gerará uma série de consequências. Vai. Assista. E não é nem isso de encher a cara. É o cara, de repente, ter atitudes que ele sabe que ele não deve ter e que ele tem. Pois é, mas esse de beber é um extremo. A coisa é antes disto. É omissão, o problema. Omissão. Vejam bem. Não é o Hélio que está insistindo, mais uma vez, para que divulguem a mecânica quântica. O povo já está cheio do Hélio insistir, eu já sei. Do lado de cá a gente lê o pensamento de todo mundo. Então, não é o Hélio que está fazendo isso. Somos nós, do outro lado, que ficamos 644 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica preocupados, porque vemos qual será as consequências, aonde que termina. Direto para o umbral. Então, fica parecendo, porque o Hélio já escutou isso. Não pega pesado, ó. Pega leve. Nem toca no assunto, deixa passar. Cada um faz o que bem entender. Só que, quando toca o sinal, gravando, até o boa noite, o Hélio não manda mais nada na palestra e nas aulas. Somos nós que dirigimos o espetáculo. Portanto, e nós não temos nenhum probleminha de o povo pensa, o povo não pensa, o que eles estão achando, o que eles não estão achando. Há muito tempo atrás, teve uma festa, e vocês sabem que do outro lado, tem velhos, adultos e crianças. A pessoa permanece criança, se ela quiser. Ela fica criança do outro lado, por um tempo, fica adulto, fica no formato que quiser, a idade que quiser, cada um escolhe, quem sabe. Então, tinha inúmeras crianças do outro lado, interagindo. Mas você sabe como é que é terrestre. Vê a morte como uma coisa do outro mundo, literalmente. Coitadinho, morreu.
Descanso eterno aquele drama todo. Tinha uma senhora, e as crianças brincando, felizes da vida. As crianças do meu lado. A senhorinha toda triste. Então, o menino chegou para a senhorinha e falou assim: não fica triste, não, eu já morri, é a lei da vida, entenderam? E o povo daqui preocupado: pai, coitadinho, ele morreu. E o menino, alegre da vida, falando assim: não se preocupa, eu já morri. Por que você está triste, fazendo esse drama? Estou mais vivo que vocês que estão aí, entenderam? Apresenta uma nova transparência. Temos um corpo fantástico, que permite nos projetemos no futuro, vê-lo, arrumá-lo e voltar para viver lentamente este futuro que desejamos que acontecesse. A noite é muito importante e é durante este período que podemos arrumar o possível futuro, construído durante o nosso dia a dia. Podemos ver os perigos antes de vivê-los, através da intuição, e apagá-los, se desejarmos. O futuro chega até nós, sem usar técnica nenhuma. 3 segundos. Celo Couto e Osho 645 antes. Se lerem o livro do Dean Radin, Mentes Interligadas, tem um experimento que ele fez, mostrando existe tem um delay. 3 segundos antes a gente sente o que acontecerá. 3 segundos antes. Você pode pôr todos os aparelhos para medir a pessoa. 3 segundos antes o coração pulsará mais rápido, a eletricidade na pele. 3 segundos. 3 segundos, em tempo relativo, é uma enormidade de tempo. E isso todos nós recebemos essa onda do futuro, com 3 minutos de antecedência. Então, 3 minutos é possível não bater o carro, é possível escapar de um acidente, etc, etc. 3 segundos. O Ayrton Senna apertava o freio com 20 milésimos de segundo, após ele ver verde, ele apertava o freio, 20 milésimos de segundo. Nós temos 3 segundos de aviso antes de qualquer evento futuro. A onda do futuro sempre chega para nós 3 segundos antes do que aqui neste mundo manifesto a coisa acontece. E isso chega como intuição. Então, você sabe se deve ir para cá, para um lado, ou para cá, para o outro lado. Vem a informação. Mas, para isso, é preciso refinar o aparelho. Quanto mais o aparelho estiver refinado, mais percebe. Intuição você tem. Para cá, para um lado, ou para cá, para o outro lado. Na transparência. Todos nós possuímos um dublê. Nosso dublê não é um corpo astral ou etéreo. Somos nós mesmos, em outra dimensão. Ele necessita ter cuidado com o que ele diz. Ele é físico. Então, ele diz uma coisa e desdiz imediatamente. Para bom entendedor, ele disse: somos nós mesmos em outra dimensão. Você pode dar o nome que quiser para essa outra dimensão. Quer chamar de astral? Chame. Pode chamar do que quiser, é outra dimensão. É o que ele falou, outra dimensão. Então, tem físico que ainda hesita em usar certas terminologias, porque será classificado como um 646 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica místico, e acaba a carreira dele. E esse é um físico que é editado em todas as revistas científicas. Então, não tem problema nenhum com ele. Ele está no paradigma. E, como ele fez uma teoria que tem fundamento matemático e que foi provada na prática, tem que engolir. Fará o que com ele? Ele provou. Então, eles engolem essas terminologias meio. Mas, quando se fala de dimensão, ele podia ter falado Brahma, ficava melhor, ficava mais. Não tem como fugir de se enfrentar essa realidade total, de uma maneira ou de outra. Quanto mais se deixar o tempo passar, pior a situação ficará no planeta, pessoalmente e globalmente. Pior, pior, pior e pior.
Como ainda está na borda do abismo, ninguém está nem aí. Lembra? 1 de dezembro de 1939 tinha bailes, não sei quantos bailes, em Paris. Tinha iniciado a Segunda Guerra Mundial. O povo do baile não estava nem sabendo, nem aí. Então, percepção é uma coisa muito complicada. A humanidade está na beira do abismo. E tudo acontece, o mundo roda, como se estivesse tudo bem, sem problema nenhum. Está tudo bem, e é tudo linear. O ano que vem será igualzinho a esse, um pouco mais, um pouco menos. Uns terremotos ali, outros aqui, um vulcãozinho, um tsunamizinho, mas nada, tudo, século a seculogum, tudo do jeito que está. Na borda, fazendo assim balançando, bêbado na borda do abismo, cambaleando. Por isso, digamos, em termos econômicos, a pessoa fica pobre do dia para a noite. Porque não tem interesse em saber o que está acontecendo, acorda com uma notícia, fim. Só um exemplo. Se a Grécia sai do euro, tem que trocar a moeda. A moeda nova, grega, sofrerá uma brutal desvalorização. Quer dizer, eles vão empobrecer violentamente, do dia para a noite. Só que hoje, nos bancos gregos, o seu depósito é em euro. Você vai sacar, recebe nota de euro. Mas não existirá mais euro na Grécia. Então, seu dinheiro virará pó. Para evitar que haja uma corrida aos bancos, que, caso os gregos entendessem isso, eles imediatamente, hoje, amanhã de manhã, Elecelo Couto e Oxo 647, deveriam todos ir ao banco e tentar sacarem todos os euros que eles têm, antes que saia da comunidade. Mas, caso eles resolvam sacar, será implantado o que os argentinos chamaram de corralito, isto é, congela tudo e você só pode sacar, por exemplo, 50, aquela moeda que tinha em 90, não sabe quanto, aqui. Isso está por aqui por um triz, para acontecer. Ouviram alguma notícia de que o povo foi sacar, alguém está sacando? Nada. Virará pó, do dia para a noite. Entende o que é alienação em relação à realidade? E não é a realidade do outro lado, o mundo espiritual, não. Deste planeta, desta realidade econômica. Que o seu dinheirinho vai pro espaço, e ninguém, como se fala, está nem aí. Por quê? Não, vai tudo continuar bem, eles vão dar um jeitinho em tudo, e está tudo certo ladeira abaixo. Quem tem olhos, veja. Quem tem olhos devia ir lá e sacar o seu dinheirinho, em euro, por debaixo do colchão, enquanto é tempo, enquanto eles não inventam o euro forte ou o euro fraco. Já está sendo planejado isso, também. Então, você não precisa correr no banco, para sacar. Eles vão baixar um decreto. Você é do euro fraco. Você é do euro forte, pronto. O seu dinheiro vale metade, um terço, do que vale esse aqui, fim. Então, tem várias ideias sendo gestadas nas mentes brilhantes dos governantes do mundo para pôr num futuro próximo. Agora, perguntinha. Quantos gregos estão interessados em entender isto? Quantos? Meia dúzia? Garanto que todos os bares gregos estão lotados, agora, todas as baladas lotadas, etc, tudo lotado. Enquanto isso, então, é preciso usar a consciência para se defender. Pelo menos isso, para se defender do seu eu.